Bibotalk apresenta o BTcast Plus. Muito bem. Começa mais um BTcast Plus, o de número 4 da segunda temporada do BTcast Plus, episódio de número 4. Eu sou Rodrigo Bibo e uma pessoa deve ser respeitada mesmo que ela esteja errada. Eita, forte. Aqui é o Alex Stahlhofer e antes de querer ser influente, seja primeiro fiel. Olha, vai lá, cetogênico. Olá pessoal, aqui é Igor Miguel e hoje nós vamos conversar aqui sobre como a mensagem do evangelho é singular em um mundo plural. Uau! E aí pessoal, aqui é o Diego Bittencourt, eu não tenho frase filosófica, mas eu quero dizer que o Bibo tentou me calar, mas estamos de volta, privilégio. Nossa, mano, cara, sabe que não... A gente fez na sexta-feira pra você participar. Ressentimentos. Vocês viram aquele meme? Tá tentando me calar? Nossa, aquela mulher, né, cara? Aquela mulher muito louca, né? Meu Deus do céu. Gente do céu. Maravilhoso. Que isso, Diego? Você é brother. A gente tem que... Tô brincando. Pra entregar o show ao público, a gente às vezes muda os players, entende? É isso, faz parte. Aliás, o Alex sabe disso, né? O Alex, ele participava sempre do BTcast. Aí a agenda do Alex mudou e tal. E, cara, eu tenho que entregar BTcast toda semana. A gente vai trazendo novos players. Exato. Não, e em defesa do Bibo, eu que não pude nos 3 primeiros, então o privilégio tá aqui. Como assim nos 3 primeiros? Esse é o primeiro... Não, como assim? Tu já participou de outro BTcast Plus, tá doido? Não, desse livro. Dessa série. É sério que tu não participou desse episódio ainda? Não, eu não podia nunca. Nossa, cara, é sério que desse livro do John Stott é o primeiro que você tá participando? Primeiro, parei no Keller, Caraca, tentei te calar mesmo, inconsciente, cara, olha aí. Inconsciente, eu tava querendo te calar. Diego, seu ressentimento é justificado. É lógico, a verdade vem à tona. João 8,32 pra vocês. Não, pera, mano. Aí não. Pera lá um pouquinho, né? Mas, cara, então, pô, Diego, falha nossa ali, ó. Que bom que a gente fez de tudo pra que você estivesse. Não, falha minha que eu declinei, mas tamo junto. Olha aí. Gente, pra quem não sabe, a gente tá aqui nesse podcast, onde que é o BTcast Plus, ele é um extra da ordem do BTcast, então você tem aí o BTcast normal, que já tá lá no episódio 464 e contando, aliás, quando sair esse episódio já vai estar no 466, e tem aqui o BTcast Plus, onde a gente sempre escolhe um livro e a gente passa capítulo por capítulo, fazendo a nossa leitura, dando aquela abrasileirada na reflexão do autor, e o livro dessa segunda temporada do BTcast Plus é O Cristão em uma Sociedade Não Cristã, de John Stott, como posicionar-se biblicamente diante dos desafios contemporâneos, um livro da Thomas Nelson Brasil, que você encontra o link para comprar aqui na descrição deste episódio, seja no YouTube, seja em bibotalk.com, tá bom? E tem uns precinhos especiais aí, gente, vale a pena comprar o livro para você ler junto com a gente. Então, a cada 40 dias o BTcast Plus aparece aqui no feed do BTcast. Simbora, gente, capítulo 3, então, a gente não explorou todo o capítulo 2, essa é uma característica, inclusive, do BTcast Plus, a gente não esgota o capítulo, tá bom? Mas a gente procura aí sempre... trazer uma reflexão central e tal, e às vezes a gente se detém num ponto mesmo e fica nesse ponto até esgotá-lo e deixa outros pontos de fora. Mas vamos lá, o Stott no capítulo 3, falando sobre o nosso mundo plural, ele traz justamente esse desafio para nós, ok, como nós cristãos vamos nos portar num mundo plural. Diego, já que você nunca participou, por gentileza dessa temporada, por gentileza, explica um pouquinho para nós como é que o Stott, né, e você pode trazer as suas contribuições gorrenianas também, né? Você como um discípulo de Michael Gorin. E aceita do Newbegin também, né? Sempre bom destacar. Que foi citado. Foi citado e eu acho que tem muito a colaborar. O Neil Bigg, inclusive, ele tem um livro todo sobre esse, né? Sobre essa ideia da pluralidade. Exato. E tal, né? O evangelho numa sociedade plural. Mas aí, cara, o que é esse pluralismo? O que é essa marca da sociedade que a gente vive atualmente, que pode ser caracterizada como pluralista?
Então, o Stott ele vai falar aqui sobre essa realidade, o que ele está chamando de pluralismo. Vamos falar sobre aquilo que não é os valores absolutos, tá? Aquilo que a gente conversa a partir de uma sociedade moderna. Então agora no pós-estruturalismo, uma sociedade pós-moderna, onde tudo vai sendo relativizado, onde a cristandade não tem mais o pressuposto básico da discussão. Então ele vai falar, ok, como é que a gente lida com essa questão agora? Por exemplo, já no primeiro parágrafo, ele vai dizer que cristãos ocidentais encontram-se cada vez mais alienados em uma sociedade pós-cristã. Então a gente impõe a nossa doutrina, nós ficamos indiferentes, céticos, cínicos, pessimistas e fala assim, olha, as coisas estão ruins mesmo, então não adianta fazer nada. Não, ele propõe aí um caminho do meio. Ele propõe algumas realidades no que diz respeito à evangelização, no que diz respeito a uma ação social, no que diz respeito a um testemunho, não apenas testemunho contemporâneo, mas fundamentado num testemunho histórico. Então, capítulo fascinante, todo cristão realmente deveria ler sobre como é que a gente lida com os pressupostos cristãos em uma sociedade onde, por exemplo, já não tem isso. Você vai falar de céu e de inferno para alguém que talvez nem crê nesse tipo de coisa? Esse é o desafio. Ele só conhece a série Supernatural, né? Exato. Ô Alex, essa ideia do pluralismo é uma herança da Reforma Protestante? A gente pode fazer essa leitura que, de alguma forma, aquilo que Lutero startou lá no século XVI vai gerar o iluminismo, vai gerar esse pluralismo. A gente pode atribuir esse pluralismo sendo startado lá pela Reforma Protestante e todos os seus desenvolvimentos? Indiretamente, sim, né? Não diretamente, porque o momento ali ainda era uma busca por qual é a forma verdadeira da fé cristã. Toda a ideia de reforma, de retorno, não é uma ideia de quebra com o que vem antes. Os reformadores não intentaram sair da igreja e fundar a sua igreja, né? Isso não estava no horizonte deles. Então essa ideia de várias confissões cristãs convivendo no mesmo espaço, ela vai surgindo com o tempo. Então ela é uma consequência indireta da reforma, da necessidade de convivência entre protestantes e católicos, porque o primeiro choque vai ser a Guerra dos 30 anos, que é realmente um choque de estados querendo manter uma confissão única no seu território, né? Então, mais tarde, após a Guerra dos 30 anos, com o iluminismo, com o racionalismo, com essa virada copernicana na percepção de quem é o ser humano e do que significa a liberdade para Lutero, para os reformadores, liberdade é a liberdade do pecado e uma liberdade para servir, segundamente. E essa liberdade vai receber traduções em diversas formas, e uma delas vai ser a de ampliar a liberdade do indivíduo. Então o indivíduo, ele vai começar a nascer enquanto pensamento do self, do indivíduo na reforma, mas naturalmente ele vai ganhar forma lá no romantismo, né? Uns 250 anos depois da reforma, ele vai ganhar essa característica do indivíduo subjetivo, do indivíduo que pensa por si mesmo e que vai ser construído de forma mais clara no idealismo alemão, que fazendo um passeiozinho na história da filosofia. No idealismo alemão é que vai desconectar aí, então, o que é esse indivíduo, como ele pensa, sua racionalidade, do que está na comunidade, na tradição, né? Então, passa a ser o ser humano, passa a ser o centro, né? Por isso uma virada copernicana. O ser humano passa a ser o centro de todas as coisas. E o indivíduo, mais ainda. Indivíduos atomizados mais tarde. Dá para dizer que a reforma deu um start nisso? Dá para dizer. Tem os seus ônus e seus bônus nisso tudo, né? Afinal de contas, você tem a liberdade de ter a sua confissão cristã que você quiser. No entanto, os outros também têm liberdade de terem os pensamentos que quiserem ter. Qual é o limite disso? Essa é a grande questão. E como nós vamos nos portar, sendo que a gente diz e crê que a nossa fé é a fé verdadeira. Vou pegar um gancho aí no Alex, porque como ele fez aí uma genealogia de como o pluralismo, de como o protestantismo de alguma maneira coopera para criar um cenário que viabiliza o pluralismo ocidental, né? Eu quero falar só sobre um ponto aqui importante. É que se você pega Oliver O'Donovan, né? Um teólogo cristão que trabalha teologia ética e teologia moral em Edimburgo, né? Ele trabalha muito essa noção, assim, tipo, existem questões, princípios introduzidos
pelo cristianismo no Ocidente que criaram um cenário para um tipo de pluralidade social e um tipo de pluralidade cultural e também o secularismo como a gente conhece no Ocidente, que seriam inviáveis sem a participação do cristianismo em algum nível. Lembrando que secularismo ou secularização não significa necessariamente você... O secularismo ele cresce... primeiro, o termo secular, como diz o John Milbank, né, é um termo cristão. Né, o séculum, que tem até uma conotação escatológica para se referir aí o intervalo entre o Cristo ressurreto e a parousia, né? Era para descrever justamente a volta de Cristo. Então esse intervalo seria, você teria uma sensação de ausência divina, vamos dizer assim, né? Cristo ascendeu e agora a gente está esperando ele. E é curioso, né? Porque como se a sociedade ocidental falasse assim, olha, a gente está vivendo um momento, ainda que inconsciente, em que o sagrado está ausente. Então se o sagrado está ausente, está a cargo da humanidade definir o que é melhor para si. Esse sentimento é um sentimento puramente secular, né? Ou seja, a gente trabalha para o presente século. A gente não trabalha para o evento do Cristo e nem para aquilo que vai vir. A gente trabalha aqui, no tempo presente, que é aquilo que o Charles Taylor vai chamar de uma relação de imanentismo, né? Você atribui poderes divinos ao que é temporal. E então você se fecha ao transcendente, você se fecha a tudo aquilo que está para além do mundo material, presente, cultural, etc. Por que isso é importante, né? E é bom a gente mencionar isso. A gente tem que fazer uma distinção bem sutil aqui entre secularismo e laicismo, ou laicidade e secularismo, né? Porque a laicidade é uma conquista protestante, de alguma forma, né? Reconhecer, por exemplo, que você tem que ter um Estado, que esse Estado ele não tem que privilegiar nenhuma religião, mas que todas as religiões devem ser, de alguma maneira, protegidas pelo Estado, mas elas não devem ser privilegiadas pelo Estado, e o Estado também não deve adotar nenhuma delas como a religião oficial, é um princípio que tem uma influência, sem dúvida, protestante. Vou dar um exemplo aqui das reformas que foram produzidas, por exemplo, pelo Partido Antirrevolucionário de Abraham Kuyper na Holanda, em que Kuyper, por exemplo, ele até fala isso no plano de governo dele, no livro dele, Our Program. Ele diz assim, que o Estado não pode privilegiar nem os reformados, apesar do Estado ser reconhecidamente de influência reformada, não pode, por quê? Porque isso vai fazer com que a igreja trabalhe para que seus principais campeões, é o termo que ele usa, façam uma defesa pública da fé. Isso pressiona a igreja a se proteger teologicamente, na arena pública do debate, e não ela ter algum privilégio estatal, né? Porque senão você cria um cristianismo fraco. A ironia é essa, né? Quando o Estado privilegia a igreja, você cria uma igreja fraca. Então a igreja ela tem que estar sob pressão mesmo no debate público e tudo, para ela, inclusive, se equipar em fazer uma defesa pública do evangelho, né? Isso é importante. Então, num cenário de pluralismo, a gente vai ver o quê? Secularização, por um lado, como diz o Stott destaca aqui, que é essa onda, né, de dizer assim, não, a gente, aqui em termos das nossas relações sociais, cada um tem a sua fé, cada um tem a sua expressão, o que determina as relações aqui é mercado, é a racionalidade, é a justiça pública e tal, mas a esfera religiosa não precisa estar presente nos debates públicos, né? Que é uma coisa muito secular, essa coisa de dizer que o cristianismo ou fé das pessoas não tem nada a ver com a questão pública. A questão da alternativa religiosa que ele fala, né? Que é típico do mundo nosso hoje, que é as migrações. Então as migrações trazem diferentes expressões e confissões de fé para os diferentes contextos. O Brasil é hiperplural nesse sentido, né? A gente sabe disso, pelo menos em termos da sua história migratória, né? E ele vai falar da imaginação pós-moderna, né? Que é esse sentimento mesmo de que, olha, a gente não tem verdades absolutas, não existem verdades universais. Cada pessoa tem sua sensibilidade ética, sua sensibilidade moral, cada uma traz seu ponto de vista para a esfera pública em questões apenas dialogais, mas não há absolutos. O que existe o Alex falou da atomização, né? Que é uma expressão do Taylor, né? O que existe são sujeitos atomizados, cada um na sua respectiva crença, mas na esfera pública você tem uma conversa ali que não é religiosa. Claro que isso é um mito, né? Mas há essa conversa de que na esfera pública as coisas acontecem de forma neutra, porque a gente parte de pressupostos ditos seculares, né, Alex? Não existe neutralidade, né? Não existe. Não existe. Mas o secularismo arroga uma neutralidade, né? Isso, todo o discurso é religioso, né? Isso que o Igor tá pontuando aqui. E Igor, até interessante que você falou antes sobre a gente enxerga um grande perigo no secularismo, mas não percebe que quando a gente busca o seu oposto, ou seja, uma maioridade cristã e um domínio cristão do Estado, do governo, da sociedade, exato. No fundo, a gente colhe um efeito que é a excessiva preocupação conosco mesmos, e a gente esquece de algo fundamental que é o chamado a crer. E isso sempre aconteceu no período de maiorias cristãs da Idade Média, maiorias cristãs no período da Reforma. Nos Estados Unidos, né? No caso dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos acabava que a evangelização míngua, porque você
todo mundo é cristão, né? Embora não se perceba que é uma questão de um cristianismo meramente nominal. Então, querendo ou não, o secularismo, o momento que a gente vive, ele, de certa maneira, nos coloca numa posição desconfortável. E isso é bom, que a igreja fique numa posição desconfortável. Exatamente. Né? É bom que a gente tenha que olhar para o mundo e dizer, Jesus nos enviou com uma missão, não para ficar aqui assistindo. Sabe que o Gutierrez lançou um livro muito legal pela Mundo Cristão, chamado Quem Tem Medo dos Evangélicos? E ele fala justamente isso, né? Quanto mais a igreja está próxima do Estado, mais fraca ela é. Quanto mais Estado dentro da igreja, mais fraca ela é, mais o poder de persuasão. Perfeito. Cara, é impressionante, cara. Eu ainda vou achar essa citação, eu tenho ela anotada aqui no livro do Kuyper. O Kuyper fala exatamente isso. Ele fala assim, que não tem jeito. Se o Estado, ele privilegia a igreja, ele enfraquece a igreja. Exatamente isso que o Kuyper fala. Ele fala assim... O Estado ganha. Isso. O Estado ganha. Ele sempre ganha. Ele abocanha tudo. É isso aí, ele devora tudo. E é engraçado porque o Kuyper ainda fala assim, ele usa essa expressão, ele fala assim, é melhor que deixe assim. Ele fala até assim, não pode privilegiar nem os ateus e nem os cristãos. E tipo, ele até se compara os ateus. E falando que sociedade holandesa você tinha uma comunidade judaica muito forte, católica também, você tinha muçulmanos, né? Já tinha muçulmanos naquela época. Então ele fala assim, não pode privilegiar ninguém. E aí ele fala, isso é bom porque isso vai fazer com que a igreja coloque os seus campeões na linha de frente para fazer a defesa pública da sua fé, sem nenhum privilégio do Estado. Isso é fundamental, gente. Isso é importantíssimo, esse papo. Essa é a ideia de que o profeta ele pode até estar próximo do palácio, mas com denúncia. Né? Porque no momento em que ele se assenta e ele come do banquete, aí ele perde o seu papel profético. Exatamente. Né? Olha só, ele diz o seguinte, a grandeza da igreja evangélica será a semente de sua fraqueza. Olha que coisa pesada que o Gutierrez fala aqui. A grandeza da igreja evangélica será a semente de sua fraqueza. Esse é o maior risco ao movimento evangélico brasileiro. Caso o Estado consiga estabelecer o monopólio de um pequeno grupo de igrejas evangélicas, o fim da igreja será assinado em cartório. O namoro constante com o Estado será cada vez maior, mais frequente e mais intenso, e quem sairá vencedor nesse namoro é o Estado. E aí ele fala, quanto mais a gente se envolve com o Estado, mais as nossas pernas de barro aparecerão. Sempre. É isso aí, é isso aí. Agora vamos lá, gente, voltando pro Stott. O Stott, diante desse pluralismo, ele fala de 3 posturas. A primeira postura é a da imposição. A igreja querendo impor, caneteando por meio de leis, o sermão da montanha, por assim dizer. E isso é uma postura pro Stott não adequada. A imposição da moralidade e dos preceitos cristãos na base e na força do Estado. O Stott não acha esse um bom caminho. O que vocês acham dessa primeira manifestação, dessa primeira reação ao pluralismo que o Stott levanta aqui? O que a gente precisa ter em mente é que, por exemplo, quando a gente fala das 3 grandes religiões monoteístas do mundo, as 3 têm cosmovisões abrangentes. Tá? Então, existe um quê de exclusividade. E existe um quê, eu vou usar com cuidado essa expressão, os nossos ouvintes espero que entendam, existe um quê de fundamentalismo. Tá? Existem fundamentos, pressupostos muito fortes. Então, existe o que é ser muçulmano, existe o que é ser judeu, existe o que é ser cristão. Qual é a diferença da fé cristã? É que quando você está falando, por exemplo, do islamismo, e aqui a gente quer falar com toda a reverência, a cosmovisão ela é tão abrangente, mas tão abrangente, que ela não traduz os seus princípios em outras culturas. Não, ele leva a sua cultura por onde quer que ele vá. E não é uma cultura subjetiva, é uma cultura de linguajar, é uma cultura de vestimenta, é uma cultura de rito, é uma cultura de dieta. Por que o cristianismo ou a fé cristã não faz sentido como realidade impositiva? O Stott até fala aqui, ó, abre aspas, o que não podemos fazer é tentar impor a nossa visão do mundo a outros grupos religiosos, mesmo que estejamos cientes de que discordamos deles. Eu não quero me avançar aqui, mas a gente precisa lembrar que Jesus vai falar sobre expressões, ou vai se utilizar de expressões como sal e como luz. Então a fé cristã é aquela que, sem perder os seus fundamentos e sem negociar os seus valores, ela tenta contextualizar essas verdades nas culturas onde ela vai sendo inserida. Então não existe mais um cristão norte-americano, um cristão brasileiro, no sentido de uma série de ritos, uma série de vestimentas. Até na missiologia a gente discute que isso é uma aberração missiológica, que é inclusive fazendo uma crítica, em certo sentido, à igreja brasileira, que muitos de nós fazemos. Nós importamos tudo ao invés de compreender como é que a fé cristã se traduz na nossa cultura, no nosso tempo, na nossa época, na nossa localidade. Então, a imposição, ela fere o princípio da fé cristã como nos legada pelo próprio Cristo. Então,
Então é claro que nasce lá da periferia do mundo, numa realidade judaica, mas ele se espalha, porque como conceituação escatológica, como o Igor falou aqui, o objetivo e o destino final da fé cristã não é um povo de um tipo. É gente de todo tribo, toda língua, toda raça, toda nação. Essa é a visão celestial que nos deixa maravilhados, porque a gente de todas as espécies, de todas as maneiras, reunidos pela cultura do reino, que é a filiação em Cristo Jesus, a filiação do próprio Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a imposição, ela é uma não percepção adequada do que é a fé cristã em si. Olha, o Espírito Santo converte corações e mentes. Agora, a legislação estatal, acho que não, né? Tem uma outra posição que o Stott coloca, que eu não sei se o meu francês está adequado, cadê o melhorança? Laissez-faire. Tá certo aí, Alex? Tu que morou na Alemanha, mais próximo aí da França? Como é que é? Sei lá, eu ouvia laissez-faire, mas não sei se é certo também. Falta alguém francês aqui. Pois é, depois eu vou mandar um áudio pro Milho. Aliás, eu nem sei se é francês, né? Parece francês, mas enfim. Tem essa postura, então, que o Stott coloca, que não é imposição, é o contrário da imposição. Eu colocaria aqui uma teologia meio Zeca Pagodinho, meio Gabriela, entendeu? Uma teologia meio assim, cara, tá tudo bem, vamos lá, simbora, respeita todo mundo, e é isso mesmo, fica do jeito que tá, eu não me envolvo. Essa é uma outra postura ao pluralismo. É isso aí mesmo, é todo mundo diferente, não existe verdades absolutas, é cada um na sua verdade, eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade. É esse laissez-faire aí, tipo, deixa rolar, entende? Deixa rolar, porque... tá tudo bem, eu não quero me envolver, né? Ele fala aqui, ó, na nossa era pós-moderna existe uma confusão tão grande entre tolerância e laissez-faire, que até acho que alguém já meio que deu uma ventilada nessa questão de tolerância e laissez-faire, né? Tipo, ser tolerante e ter respeito por aquilo que nós discordamos não significa que a gente não deva ter uma atitude, né? Mas com certeza não é a atitude da imposição. E a atitude do tanto fez, tanto faz também não condiz com o caráter de Deus. O Stott vai dizer isso aqui pra nós, né? Eu acho que tem uma característica aí que ainda poderíamos ter um subgrupo aí dentro. Olha. Tanto a posição de eu não me importo com isso, vivo minha vida aqui e segue o jogo, quanto uma postura de ok, a minha fé é particular, é algo verdadeiro, mas é particular do meu grupo, é particular da minha bolha, é a verdade da minha bolha. E isso também tem os seus problemas, né? Porque vou utilizar aqui um cara meio controverso, Paul Tillich, tá? O Paul Tillich, quando ele fala na história do pensamento cristão no século XX, ele vai dizer que por que ele não adota plenamente o existencialismo como filosofia mor do pensamento dele? Porque ele diz que ele não consegue abrir mão de uma coisa, que Deus é a verdade, então existe uma essência de verdade no mundo, entende? E Deus é essa verdade. Então, para ele não pode abrir mão de um momento onde o ser é absoluto em Deus. Ok, podemos discordar dele um monte de coisa, mas é justamente isso. Não tem como você dizer, não, existem formas particulares de fé, ela é verdade para você, é verdade para o meu grupo, mas essa pretensão de verdade universal, essa pretensão de verdade absoluta, ela não pode mais ser afirmada hoje. Acho que aí é que está o problema. Como conciliar pretensão cristã, ou a afirmação, melhor dizendo, a afirmação cristã de que Deus com o fato de que as pessoas discordam disso. A ironia é o que esse aí me lembrou demais o Keller, né? Ele postou até esses dias aí na rede dele, né? Ele falou assim, cara, que é uma contradição, assim, tipo, a mesma sociedade que defende com unhas e dentes valores universais como direitos humanos, a integridade, de como que seres humanos são portadores de uma dignidade universal, né? Que é essencial à condição humana. Existem legislações que defendem direitos humanos universais, etc. É a mesma sociedade que vai dizer que os valores e as crenças morais são relativas a cada indivíduo ou grupos de indivíduos, né? E isso é uma contradição total, assim, é uma loucura da nossa era. Nossa era é uma era que, quando a gente acha que é conveniente, a gente afirma verdades universais. Quando a gente não acha conveniente, a gente afirma as moralidades individuais, né? E isso é uma contradição, um contrassenso típico da era pós-moderna, né? E assim, só falando aqui que essa questão que o Alex destacou, né? De que, da onde que vem isso? De que valores, por exemplo,
religiosos, são valores, cada grupo tem o seu e ia estar tudo certo, né? Há mais ou menos, foi em 2013, na época das manifestações de 2013, né? A gente teve o movimento Igreja na Rua aqui no Brasil, que eu participei e tudo. O Guilherme, ele escreveu na época um documento, né, chamado As 12 Teses sobre o Pluralismo Cristão, né? Que foi um documento muito importante em termos de referência daquilo que a gente vinha pensando na época sobre pluralismo, né? Que era justamente a discussão que a gente tinha na época. Até recomendo, vocês buscam na internet e vocês vão achar. E ele falava muito sobre isso na época, assim. Ele falava assim, olha, pluralismo de verdade não é você neutralizar as discordâncias das particularidades. É você permitir que cada particularidade coloque na arena pública o seu ponto de vista, inclusive ter o direito de, às vezes, olhar para um outro grupo e dizer, não, tem algum ponto de vista desse outro grupo aqui que não tá legal. E a pessoa ter o direito de fazer isso e não ser desqualificada como fascista, porque ela está fazendo isso. Então, tipo assim, a gente tem que entender que um pluralismo de verdade não pode neutralizar o posicionamento público de nenhuma particularidade. Isso é fundamental. Então, tipo assim, você não pode... Se o cara é de um movimento lá de afirmações identitárias, de uma certa ideologia que favorece liberdade sexual em determinado segmento. Cara, numa sociedade plural, ele tem todo o direito de dizer porque cristãos estão errados quando dizem, por exemplo, que a ética sexual cristã é certa. Eles têm esse direito. Mas nós também temos o direito de dizer porque que determinados projetos identitários de afirmação, por exemplo, de identidade em cima de pulsão sexual também tá errado. Então é isso aí, tá tudo certo. E tá tudo... Pluralidade é isso. Agora, o que não pode acontecer é criminalização da opinião pública de determinados grupos sobre outros grupos. Não, isso não pode acontecer, né? Senão você não tem mais pluralidade, você tem secularismo. Que aqui, ó, e diga-se de passagem, eu sei que é um campo perigoso que a gente tá entrando, mas houve uma tentativa, e não sei se ainda há, no sentido de que criminalizar um discurso bíblico, né, sobre determinada prática sexual. Então, assim, eu lembro que, cara, essa discussão, Alex, lembra que a gente tava no seminário e já tinha até um pastor luterano sofrendo processos, né, numa cidadezinha aqui em Santa Catarina, por conta do discurso, né, bíblico, que condena determinada prática sexual. E, cara, houve sim, por parte de alguns movimentos que aderem a essa prática e tantas outras, de criminalizar. Entende? Então, e a gente vive no Brasil um pouco essa tensão. Eu concordo que não existe uma perseguição no Brasil, mas existe uma elite cultural que de alguma forma tenta criminalizar um discurso simples, milenar, de um grupo religioso judaico-cristão que condena determinada prática. Não, Bibo, eu até entendo. Por exemplo, eu consigo entender, e a gente tem que ser sensível também nesse sentido. Eu até postei sobre isso esses dias, né, falando assim, cara, numa sociedade hiper fragilizada, porque é uma sociedade muito afetiva, você cria sujeitos hipersensíveis. Então, assim, a gente tem que se fazer de fraco mesmo, não tem jeito. A gente não pode querendo passar o rolo compressor, não. Muita gente tá construindo e colocando paixão na construção da sua identidade em cima desse tipo de pulsão. Então, você não pode chegar lá e falar assim, é do diabo ser gay, entendeu? Tipo assim, isso tá errado. Você não pode fazer isso. Né? Isso tá errado. Até porque a Bíblia não fala isso. Até porque a Bíblia também não fala isso, exatamente. Exato. Mas a galera fala, né? A galera fala. Tem uma galera aí que fala. Então, assim, tipo, não é esse o caminho. O caminho é o quê? Vamos fazer um debate mesmo, vamos ter uma conversa honesta. E eu tenho pressupostos para dizer porque que, por exemplo, construir identidade em cima de pulsão afetiva não é suficiente quanto ao que Deus planejou para a condição humana, né? É justamente porque a gente tem uma antropologia melhor, e aí eu tenho que ser bem explícito aqui, cara, que coisa mais pretensiosa. Não, a gente tem uma antropologia melhor, e eu tô dizendo isso porque eu tenho razões para dizer isso, ok? A gente pode conversar sobre as minhas razões, elas podem estar erradas, inclusive, eu não tenho nenhum problema com isso, né? Eu não teria uma ansiedade quanto a isso. Mas o que a gente não pode fazer é você, por exemplo, tratar o meu posicionamento, pressupor que o meu posicionamento já é homofóbico simplesmente porque, entendeu? Tipo assim, ele vai contra um determinado projeto identitário. Não. Assim como se você faz uma crítica ao meu ponto de vista sobre isso, que pra mim isso é uma questão que tá dentro do escopo da minha identidade cristã, né? Afirmar, por exemplo, que pra nós existe uma ordem bíblica quanto à questão sexual e a gente entende que ela é melhor, eu não posso me sentir ofendido quando você, por exemplo, diz isso a meu respeito. Então eu acho que essa é uma maturidade quando a gente fala de pluralidade de ambos os lados que é diferente de secularismo, saca? É outra coisa. É uma pluralidade de verdade, né? Uma pluralidade de verdade, você tem que dar espaço para as pessoas opinarem, né? Então, eu acho que esse é o momento de tensão que a gente está vivendo. Só pegando esse finalzinho, será que não é uma questão semântica também, Igor? A gente está lidando com termos intercambiáveis aqui, a gente está falando de secularismo e a gente está falando de secularização, né? A gente está falando de pluralismo e a gente está falando de sociedade plural. Ou seja, para nós cristãos, uma sociedade plural é algo altamente desejável, né? Totalmente. Então esse campo do debate das ideias, do respeito mútuo, da tolerância, isso é algo que faz sentido. O ser humano visto a partir da Imago Dei. Agora,
isso que tem sido chamado de pluralismo e não sociedade plural, né, muito fruto do iluminismo, inclusive, essa ideia de economia de fatos e valores. Eu acho interessante, que é isso que eu queria pontuar anteriormente, dentro daquilo que os norte-americanos, sobretudo, e a gente importou isso, chama de economia de fatos e valores, é basicamente o seguinte: se pode ser provado pelo método científico, é digno de debate da arena pública. Então, fotossíntese pode ser provado? Ok, vai para o currículo escolar. Aí o Igor é um pedagogo, ele sabe exatamente do que a gente está falando. 2 mais 2 é igual a 4? Ok, vai para o currículo escolar. Deus existe? Não, isso não pode ser provado pelo método científico, isso não vai dentro do preceito curricular, pedagógico, metodológico. Só que o que é interessante é que agora nós cristãos, isso é curioso, não sei se vocês concordam, nós cristãos é aqueles que temos que defender agora aquilo que foi usado para rechaçar o nosso discurso e levá-lo à margem da discussão como fé privada. Por quê? Porque até como o Guilherme já falou sobre essa ideia do homo sentimentalis, né, conceito não dele, mas que foi reverberado por ele aqui no Brasil, interessante que agora nós cristãos estamos tendo que dizer, não, gente, peraí, a coisa ficou tão complicada, deixa a gente voltar para os valores absolutos aos quais vocês sempre defenderam. Vamos falar um pouco sobre ciência, vamos falar um pouco sobre realidades que têm a plausibilidade racional, método científico. Então, é interessante que até pouco tempo, né, falava-se, olha, vocês são antagônicos ao pensamento racional e, portanto, vocês não têm direito ao debate público, porque isso é uma expressão da sua fé, e se a expressão da fé deve ser lidada no foro íntimo. E agora, como nós sempre, não é? Como nós sempre cremos que o evangelho, aí para citar o Neil Begin que o Bibo gosta, evangelho como verdade pública, como manchete, não como nota de rodapé, agora nós estamos falando, não, mas espera aí, gente, vocês estão indo longe demais em lidar com coisas que são fundamentalmente afetivas e que fogem à razoabilidade do discurso público. Interessante isso. Né? Eu só até agora, eu só fiquei um pouco, eu só vi uma coisinha assim meio desagradável do John Stott, que isso, mas eu tô impressionado porque até agora o Alex não se manifestou sobre isso, eu achei um absurdo também. Eita, é que o Alex acho que não acordou ainda, né? O Alex... Tô guardando. Ah, já sei o que é, vai. Cara, eu acho um absurdo. Como assim? Ele vai tecer. Ele tá tecendo elogios a Karl Barth e Paul Tillich aqui. E não fala do Bonhoeffer como um dos denunciantes do fascismo nazista. Que nesse que absurdo, Alex. Você vai deixar isso isso passar batido. Verdade. Não, peraí. Só pra localizar a galera, a galera, esse contexto da Segunda Guerra Mundial, o Stott traz dentro ali dessa postura laissez-faire, não é? No sentido assim, a galera na Alemanha lá deixou a coisa muito solta. Como exemplo de teólogos que fizeram um posicionamento público, né? E não foram no movimento do laissez-faire, da indiferença, né? Exato, mas foram na persuasão e tal. Exatamente. Sabe o que é interessante aí? E por isso eu falei de ser fiel na abertura, porque no frigir dos ovos, o que acontece é que a gente tem buscado formas revanchistas de lidar com o problema da secularização da sociedade. Então, se o outro, pegando aqui o discurso da alteridade, que entrou muito em vigor nos últimos anos, se o outro precisa ser visto como outro, no final das contas, hoje, o outro está buscando ser visto como um puro eu e não aceita, não se abre para que exista um outro, ou seja, não tem um eu e um tu, mas apenas puros eus, que falam de si para si e que não tem qualquer abertura para ouvir o contraditório, para ouvir aquele que pensa diferente. E claro, isso tem as suas semelhanças, naturalmente, com períodos onde há um pensamento monopolizante, ditatorial, impositivo. Eu creio que a gente vive um momento semelhante a esse, onde a própria sociedade plural está em xeque pela crença de que nós somos eus absolutos e que não há espaço para quem contradiga a mim mesmo. E é isso que
chamada teologia dialética, para brincar aí que vocês falaram que eu só falei Tillich Barth e não citei o Bonhoeffer, que a teologia dialética vai dizer que é a morte da teologia liberal. A morte da teologia liberal para eles é justamente a crença positiva num discurso que enxerga Deus amalgamado com a cultura, amalgamado com o mundo, onde Deus se dilui no mundo. E parece não enxergar também, Alex, só um parênteses aí nessa tua reflexão dialética, e parece também não enxergar a maldade, né, do mundo, a maldade do ser humano, né? Parece que também essa teologia na esteira do iluminismo não conta com o bom senso do ser humano, né? E cara, esse pessoal nunca morou em condomínio, não dá pra contar com o bom senso da galera. Exato, e acredita que nós vamos resolver tudo na mesa do chá. Exato. Tá? Para pegar aqui um negócio de gentleman, sabe? Se você pegar a filosofia dos últimos 50, 60 anos, parece que tudo vai ser resolvido na mesinha do chá. Nós vamos sentar e a gente vai se entender. O que acontece, eu vejo agora especificamente guerra na Ucrânia como o maior exemplo disso, é o fracasso total da crença de que se a gente sentar, a gente se entende. Se a gente sentar, a gente pode se entender, mas não necessariamente a gente vai se entender. E eu penso que isso, de certa maneira, é gerado pela incapacidade de ouvir o contraditório, tá? E a igreja alemã, no período da Segunda Guerra Mundial, tinha perdido totalmente a capacidade de ouvir o contraditório. Porque os teólogos liberais, os luteranos ortodoxos e os pietistas ou se calaram ou se uniram ao regime nazista. Tá? As duas posturas são graves. Se unir é muito grave. Mas também assistir calado, o que é que está acontecendo, é no mínimo uma falta de amor e uma permissão para que o mal floresça e aconteça. Então ser fiel exige coragem de dizer que certas coisas não são possíveis. Que certo tipo de pensamento unilateral, no sentido atomizado, não é possível, né? Voltando aqui no atomizado, né? Que é o indivíduo querer se autorrealizar e para isso ele precisa passar por cima de tudo, né? Essa também não é uma postura cristã. A alteridade do ponto de vista cristão é a alteridade da misericórdia, é a alteridade do samaritano que enxerga o cara assaltado e sente a misericórdia, seja nas suas entranhas a dor do outro e vai ao encontro dele. Isso é alteridade. Uhum. Muito bom. O Stott vai dizer na página 88, assim a doutrina bíblica de Deus e a dos seres humanos, e lembrando que nos episódios anteriores e nos capítulos anteriores, o Stott fala da importância da doutrina bíblica na sociedade, porque uma igreja que quer ser influente, uma igreja que deve agir na sociedade, tem que ter uma doutrina bem estabelecida. Aí ele diz o seguinte, a doutrina bíblica de Deus e a dos seres humanos guiam nossa conduta numa sociedade pluralista, sendo que a primeira exclui o laissez-faire, ou seja, essa ideia de quem Deus é, Deus atuante, né, no drama da existência humana e tal. E a segunda, ou seja, a doutrina dos seres humanos e quem nós somos e tal, caídos, imagem e semelhança de Deus, e por isso precisamos de cuidado e por aí vai. E a segunda, ela nos exclui a imposição, porque Deus é quem é. Não podemos ser indiferentes quando sua verdade e sua lei são desrespeitadas, mas, porque os seres humanos são quem são, não podemos impô-las. Então o que os cristãos devem fazer? Devemos tentar educar a consciência pública a conhecer e a desejar a vontade de Deus. E como que eu faço isso? Com testemunho. É o que ele está chamando de persuasão, né, Bibo? Que o Igor, ele até tocou um pouco nesse ponto já, e eu trouxe um diálogo maior nesse sentido, porque quando a gente está falando de arena pública, a gente está falando de persuasão. Então você não está impondo, né, uma realidade autocrática, uma realidade que sim, para nós é uma cosmovisão abrangente, mas ela não é totalitária, ela não é excludente, se a gente for usar esse termo. Então é você olhar e falar, ok, você tem seu ponto e eu te respeito, mesmo que eu não concorde. Eu tenho meu ponto e cabe a você me respeitar, mesmo que você não concorde. Será que aí sim, né, não numa mesa de chá, como o Alex falou, mas será que a gente pode dialogar sobre essas coisas? E aí ele vai falar do testemunho, ele vai falar da realidade bíblica, ele vai falar da evangelização. Aliás, evangelização é uma realidade interessante, a gente não tocou nesse ponto, mas quando a gente falava do laissez-faire, por exemplo, há discussões hoje missiológicas, tenho certeza que o Igor está a par disso, sobre pessoas falando assim, olha, tal grupo étnico
a gente não pode evangelizar. Nós não podemos levar o evangelho para eles, porque se nós levarmos o evangelho para eles, nós estamos ferindo uma sensibilidade cultural e nós estamos nos apropriando. E isso é lógica de colonização e imperialismo. Opa, peraí. Se a fé cristã é uma fé que se traduz em todas as culturas, como é que nós vamos significar o evangelho em um grupo étnico, um grupo racial, um grupo cultural? Como é que nós vamos perceber aqueles sinais redentivos, né? Tal como a maioria aqui já deve ter lido, aquele livro do Fator Melquisedeque, acho que é Don Richardson, não? Quem pode me lembrar aqui? Isso mesmo, exatamente isso. É isso mesmo, né? Então ele vai trazer essa ideia de que Deus basicamente deixou pistas no todo do mundo e no todo da cultura, e cada lugar que a gente chega, a gente pode discernir que as significâncias, os símbolos do evangelho já estavam ali, né? Então, a persuasão a partir não de uma lógica positiva, mas o que ele vai chamar de um testemunho da história, um testemunho da Bíblia, e assim ele avança na natureza da influência cristã, aí sim de modo saudável. Achei o texto aqui do Kuyper no programa de governo dele, fiz uma tradução aqui enquanto vocês estavam falando, escrevi a tradução e eu vou ler ela aqui pra vocês. Esse bicho é terrível, viu? Vou ler aqui pra você. Gente, tem tudo a ver com o que o Diego falou agora, sobre a questão da persuasão, com esse trecho do Stott. Aí, ó, não foi carne nem sangue. Pois é. Tá vendo? O pessoal acha que o Kuyper era um tirano teocrático e tal. É totalmente fantasioso isso, gente. Olha que interessante isso aqui. Olha que interessante. Não importa, isso é plano do governo do partido antirrevolucionário. Não importa o quanto o governo se simpatize com o evangelho. Ele nunca deve se permitir a ser tentado a banir ou proteger pregadores que desejam combater o evangelho. Se um judeu deseja combater o Messias dos cristãos, ou um muçulmano a Santa Escritura, ou um darwinista a ideia da criação, todos devem ser livres para fazê-lo. Olha aqui. Livres, pois uma vez que o governo começa a capinar, facilmente ele vai confundir joio por trigo. Livre também porque uma vez que esses oponentes do cristianismo devolverem o golpe, eles serão impiedosos. Livre para todos, principalmente porque o cristianismo precisa desse constante duelo com os campeões de outros campos e deve provar sua superioridade moral pelo triunfo em uma batalha estritamente espiritual. Muito Caraca. bom. Muito bom mesmo. Pega essa. Sensacional, né? Sensacional, né? Sensacional. Teoricamente muito bom, hein? Não, cara, na verdade, é teoricamente muito bom, mas assim, na verdade, não tem caminho pra além disso, não. Se a gente, fora disso aqui, o que vai ter? É imposição cultural, ou você vai ter o laissez-faire. O caminho da persuasão é esse aqui mesmo. O caminho da persuasão, por exemplo, uma discussão que tem no Brasil, questões imigratórias. Eu já vi gente séria, evangélica, se opondo ao fato do Brasil acolher refugiados de outros países. Olha aí. Por quê? Porque no fundo está sendo alimentado por todas aquelas teorias da conspiração, aquele imaginário de que o Brasil vai perder uma identidade nacional. Que bobeira, gente. O Brasil é cheio de imigrantes. Meus avós vieram do Líbano pra cá, eram ortodoxos orientais, e tem muçulmano também, tem de tudo. Então isso é uma grande bobeira. Na verdade, como que pode um povo crente, que é o povo que se inspira na grande comissão, sabe da vocação católica da igreja, sabe da nossa missão para todos os povos, línguas e nações, que se inspira na promessa abraâmica, se sentir ameaçado com o fato de que esse país pode se encher de gente de outros povos? Isso para um cristão, vindo de um cristão, não faz para mim qualquer sentido. A nossa missão, o nosso horizonte missiológico são as nações. Então que esse país se enche de gente de todas as línguas, nenhum problema. Que esse país se enche de pessoas de todos os povos. Para nós cristãos, para o nacionalista isso é uma ameaça, mas para nós cristãos isso jamais seria. Exato. Né? Eu lembro que quando isso começou a acontecer na Europa, tinha muito aquela preocupação também de vândalos, terroristas, né, estarem entrando. E de fato, teve isso é outra conversa. Pesquisas. Isso é crime. Exato. Isso é mas crime. aí que tá, eu lembro conversando com o Melhoranza, que tá lá na França, né? Ele falou, cara, tá, e daí que tá entrando terrorista junto com a mãe e a criança? E daí que tá entrando? Se o cara explodiu uma bomba, amém, a gente acolheu, a gente amou, entendeu? E tipo, e sofreu um atentado. Vai fazer o quê? É um risco que a gente tem que correr pra salvar o órfão e a viúva, entendeu? Exatamente. E, cara, isso é muito corajoso. E que o poder público garanta a segurança disso. Exato. Mas isso é inocência e tal. É isso que a galera às vezes não entende, que eu fico um pouco receoso com os cristãos. Eu já nem discuto mais, eu aproveito aqui o espaço do podcast pra falar, que é o espaço que eu e meus amigos temos aqui também pra dar nossa opinião, e você não precisa concordar com ela, né? Mas é onde eu acho que a igreja, muitas vezes, e o Vitor Fontana falou sobre isso no BTD, a gente não crê mais em Deus. Então a gente cria um medo, né, de um comunismo. Tu quer que o Brasil fique como a Venezuela e tal? Claro que eu não
quero, entende? Mas a minha esperança não está em homens e no governo, entendeu? Então, e aí só por causa disso, não quer dizer que eu seja petista e vá votar no Lula. Não, longe disso. Também acho que é ruim, entende? Então, esse é o ponto, mas eu só não deposito a minha confiança num sistema político como vocês depositam, sabe? Eu acho que esse messianismo político, ele não cabe pra nós, entende? Deixa eu provocar um negócio aqui. A gente fala muito soteriologia, né? Acho que os podcasts mais ouvidos da casa são sobre soteriologia. E escatologia, sem dúvida. E escatologia. E deixa eu dizer uma coisa, eu tenho percebido que em todas as igrejas, na minha e em muitas, o maior problema do crente é confundir soteriologia com ética. E no fundo, confundir soteriologia com antropologia. Então, quando o cara começa a pintar que a salvação pode ser perdida por conta de XYZ situação externa, alheia a você, isso me preocupa, sabe? De que você precisa crer em Jesus e no partido certo. Você precisa crer em Jesus e na minha forma de enxergar o mundo. E isso começa a tornar complicado, porque no fundo a igreja cai ou fica de pé se ela está firmada no evangelho. É isso, sabe? Só que quando o evangelho se torna o meu pensamento sobre XYZ assuntos da sociedade, eu tô confundindo as esferas teológicas, os loci teológicos, sabe? E isso é um erro grave, uma falha grave de discipulado, de ensino cristão. Então o pessoal fala que cuidou da doutrina, cuidou não cuidou da doutrina coisa nenhuma. Sabe muito soteriologia e peca na soteriologia. Eu concordo plenamente com o Alexandre, mas até para os nossos ouvintes mais extremados não entenderem aquilo que a gente não está dizendo ou não interpretarem a partir daquilo que não está sendo dito, é importante lembrar que o Stott, nesse mesmo capítulo, ele vai falar algumas coisas como, por exemplo, os cristãos devem ser distintivos. Como a gente já falou da não imposição, então não é viver uma vida santa, viver uma vida casta, viver uma vida com uma sexualidade definida, viver uma vida generosa para impor isso aos outros. É viver essa vida. Ou seja, quando desde o Antigo Testamento, né, desde aquele chamamento do povo de Deus para uma realidade redentiva no livro do Êxodo, antes mesmo, isso é interessantíssimo. A lei, ele fala: eu os redimi, eu os chamei. Para quê? Para que possam ser para mim um tesouro pessoal, uma nação santa, um reino de sacerdotes. Então, essa santidade do povo de Deus, ela precede, inclusive, essa conduta moral. Ela passa pela conduta moral, mas a redenção não é uma redenção moral. É uma redenção salvífica, que eu acho que é um pouco do que o Alexandre está falando também. Então, esse equilíbrio da gente entender, ok, o que é que Deus nos chama para ser? E isso é uma denúncia, o Stott faz uma denúncia, eu estava tentando achar aqui, achei, página 95. Isso deve nos fazer pensar. Ele fala o seguinte: o mundo está indo por água abaixo, como se alguém, né, trouxesse essa expressão. Deixe-me dizê-lo assim: se a casa estiver escura quando a noite cai, não faz sentido culpar a casa. É o que acontece quando o sol se põe. A pergunta que precisamos fazer é: onde está a luz? Então, nesse contexto onde Jesus fala, vocês são a luz do mundo, gente, a escuridão vem. Outro dia eu estava falando com amigos, e acho que cabe muito aqui, esses amigos cristãos, gente crente, gente piedosa, falou: nossa, eu não acredito que o fulano de tal falou isso. Falei: gente, por que você não acredita? Ele não é cristão, ele não tem valores cristãos, você deveria ficar surpreso se ele, rechaçando a fé cristã, falasse algo que para nós faz sentido dentro do espectro da nossa fé. Agora, eu não me surpreendo. Gente, talvez pode soar estranho aqui, eu quero me fazer bem compreendido. Não há nada que me surpreenda nesse mundo. Não há nada que me choque. Não há nada que tentem defender, não há nada que tentem impor. Por quê? Porque o jogo é esse mesmo. Então, quando Paulo ele escreve lá aos Filipenses, ele vai dizer que nós que temos o evangelho, né? Filipenses capítulo 2, ele vai usar essa imagem, que me lembra a imagem que Jesus usa no Sermão do Monte, que nós devemos brilhar como estrelas em meio a essa geração corrompida. Ou seja, quando em outro texto do Novo Testamento vai falar sobre o nosso chamado cristão, vai falar que nós fomos transportados do reino das trevas. Então,
sim, nós devemos olhar e falar, opa, não é por aqui. Sim, nós devemos fazer uma análise da sociedade e falar, definitivamente, não são esses os padrões criacionais e aquilo que Deus intencionou para o seu povo, para a sua criatura gerada a imagem e semelhança. No entanto, a pergunta é, nós estamos brilhando a luz do evangelho em meio à escuridão? Nós estamos sendo sal que impede a total decomposição daquilo que é uma parcela da sociedade. Então, acho que é importante pensar sobre essas coisas. Eu costumo dizer, né, que eu costumo dizer lá pro pessoal da nossa pastoral missional lá da igreja, né, eu falo assim, estratégia missional implacável, insuperável, ser cristão. Pois é só isso. Sabe uma coisa que eu achei legal estudando o Tim Keller, ouvindo vocês, amigos plantadores, e até vendo o testemunho da minha própria igreja local, a Onda Dura, que plantação de igreja é um ato missional. Eu confesso que anos atrás, eu não via plantar igrejas como uma atitude missional. Porque eu vim de um contexto em que, de fato, e aqui, gente, por favor, de novo, eu sempre falo para não deixar dúvida, não é uma crítica à Assembleia de Deus, ao pentecostalismo, porque é onde eu passei a maior parte da minha vida de fé, foi no movimento pentecostal, então é de lá que eu tiro muita coisa. Mas eu via o movimento pentecostal que, né, a Assembleia de Deus tem igreja em tudo quanto é lugar, né? É a brincadeira. Tem correio, tem Caixa Econômica e tem Assembleia de Deus. Onde tem Coca-Cola, tem Assembleia de Deus. É impressionante. Então, assim, e eu não via isso como missão. Eu entendia que era mais uma congregação da Assembleia de Deus e tal, porque irmãos se mudaram pra lá e o assembleiano é um evangelista nato, né? Enfim. Ou às vezes até fruto de uma ruptura, né, Bibo? Ou às vezes é fruto de uma ruptura, acontece bastante também. Mas eu não via isso como evangelismo. Mas, cara, eu lembro de uma frase do Igor Miguel que, pô, gente, mas plantar igreja numa cidade que já tem igreja não é pescar em aquário? Foi a indagação que eu fiz, porque era a indagação que eu tinha. Cara, por que eu vou criar mais uma igreja aqui em Joinville? Pô, já tem igrejas saudáveis aqui. Mas, cara, não é pescar em aquário, é pescar em esgoto, né? Fizeram até meme dessa frase do Igor. E eu vejo, cara, e a Onda Dura, às vezes eu questionava a minha igreja. Pô, a minha igreja não tem um projeto missionário em Moçambique e tal. Só que a minha igreja investe muito em ela não chama de plantação, né? Ela chama de implantação, ou seja, implantando a Onda Dura em outras cidades. E, cara, eu entendi, mano, isso é missão, porque, né, a minha igreja entende que é uma igreja saudável, que prega o evangelho, então a gente vai para uma cidade implantar essa ideia de que nós acreditamos ser uma igreja saudável e as pessoas clamam por igrejas saudáveis. E, cara, e aí, por que eu lembrei disso? É que o Igor acabou de falar, né? Ser missional, ou seja, uma tática missional infalível, ser cristão. Ser cristão. E isso, cara, isso de fato é o grande testemunho, né? O sal é ser cristão. Apologética. Ser cristão. Né? Exatamente. É apologética com o Stott. O Stott cita aqui, apologética. Por exemplo, quando ele fala, você sabe, não sei se vocês lembram disso, mas no livro Ministério de Misericórdia do Keller, ele dedica grande parte do livro, e o Ministério de Justiça também, o Ministério da Justiça, o Justiça Generosa, né? Ele dedica grande parte do livro, quando ele vai falar sobre a relação do cristão com a misericórdia e a ação social, que é uma coisa que o Stott fala nesse capítulo bastante, né? Até como uma plataforma apologética também da igreja, que é a pregação do evangelho acompanhado de obras de misericórdia. O Keller tece inúmeros elogios ao Stott, fala de quanto que ele deve ao Stott. Por exemplo, a pesquisa que ele fez sobre diaconia, né? Que é sobre como a diaconia está associado à compaixão e à misericórdia, aí no nível bem social, cuidando dos vulneráveis e tudo. E o que é interessante é que o Keller faz isso, ele faz um adendo à tese do Stott, que ele cita aqui, inclusive, ele cita esse trecho desse livro, que tá aqui na página 98. No livro Cristianismo Equilibrado, que eu acho que atualmente é lançado pela Ultimato, o Stott fala muito sobre isso, cara, sobre essa polarização esquerda e direita. Isso. E, cara, o Stott fala muito, gente, as pautas de esquerda, elas não contemplam o evangelho, porque o evangelho não pode ser cooptado, né, nem pela esquerda nem pela direita, mas a esquerda sim tem pautas que são sensíveis à mente cristã, ao cristianismo. E, cara, e como a gente tem dificuldade de entender isso tão simples. Não é? E o Keller, o Stott, ele cita aqui na página 98, quando ele termina aqui, quando ele fala sobre o poder do evangelho. Olha que interessante. Ele fala, existem, porém, duas maneiras específicas pelas quais o evangelismo deveria ser visto como prelúdio necessário da ação social e seu fundamento. Isso aqui é basicamente o que o Keller trabalha, porque o Keller, ele tem uma posição diferente, muito sutil, mas é bem diferente do Stott nesse ponto, porque o Stott dizia que a ação social e evangelização são linhas paralelas da missão cristã. Elas andam juntas, uma ao lado da outra, mas são distintas. O Keller, ele dá um passo além, ele fala assim, cara, não é só isso.
o Keller vai falar, existe uma relação, é a expressão que ele utiliza, uma relação de simbiose entre evangelho e ação social. Ele até faz uma crítica ao pessoal do evangelho social, falando que não pode confundir as duas coisas, como às vezes acontece em alguns espectros, né, da teologia da missão integral no Brasil, da teologia da libertação, não é todo, mas em alguns, por exemplo, te fala assim, o evangelho é a ação social. Ele fala, não, o evangelho não é ação social. O evangelho é o que Jesus fez, é a obra de Cristo, é a pessoa de Cristo, né, o reino de Deus e tal, beleza. Aí você fala, mas como que você relaciona as duas coisas? Ele fala assim, não é suficiente também dizer, como Stott dizia, que são linhas paralelas. É necessário dizer o que, ele até reforça esse finalzinho aqui do parágrafo do Stott, fala assim, o Stott falou isso aqui, não completou, que o quê? A ação social cristã e os ministérios de misericórdia do cristão, eles fazem sentido porque eles partem do evangelho. O evangelho é a causa pelo qual a gente faz ação social. E tem um outro movimento também. Na medida que a igreja demonstra com sinais de misericórdia e compaixão numa comunidade pobre, vulnerável, com refugiados, etc., isso legitima o evangelho que está sendo anunciado, né? Ele até usa aquela analogia da caixa de ressonância, né? É a caixa de ressonância onde o evangelho é pregado e faz sentido, porque o cara olha e fala assim, cara, por que esses caras estão pregando isso? Porque olha como eles amam o pobre, como eles se compadecem dos vulneráveis, como eles abriram nas situações de desastre, eles estão presentes. Por que eles fazem isso? Por causa do evangelho. Então é importante manter essa distinção, como também é importante afirmar que existe uma simbiose entre essas duas dimensões na hora do testemunho de Cristo na sociedade que a gente está inserido. Cara, sensacional. Vamos finalizar com essa? Tem muito mais coisas que o Stott fala aqui no capítulo, que é muito legal você dar uma olhada sobre testemunho e protesto, muito bacana esse trecho. Ele vai falar sobre demonstração e organização. O Igor já pincelou algumas coisas aqui, mas, gente, tem muito mais coisas aqui nesse capítulo que a gente não abordou, que é o livro John Stott, O Cristão em uma Sociedade Não Cristã, Como Posicionar-se Biblicamente Diante dos Desafios Contemporâneos. O link tá aqui na descrição deste episódio. Alex, obrigado pela tua presença aqui em mais um BTcast Plus. Show de bola, sensacional essa conversa aqui e com certeza o Stott tem muitos outros impulsos aí que o Bibo já colocou para continuar pensando sobre a nossa tarefa nesse mundo, e eu queria motivar você que tá aí nos ouvindo hoje a não se amedrontar diante dessa situação. Ela não está aí para nos colocar medo, assim como o livro de Apocalipse não está aí para nos botar medo, mas para nos lembrar a ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Então, enquanto estamos aí, somos testemunhas, é isso que a gente deve viver. Muito bom. Igor Miguel, tamo together. Tamo junto, amigo. Quero só citar o último parágrafo do livro pra gente ir com aquele gostinho de ler Stott, né? Que esse cara, o cara Stott é a graça de Deus pra igreja. Se é verdade que Deus costuma operar por meio dos insignificantes e pequenos para realizar seus propósitos, então não há desculpa para um cristão sentir-se alienado. Bem pelo contrário, devemos nos deleitar com o fato de que ninguém é insignificante demais para ser usado por Deus a fim de mudar o mundo. Ô, louco, aleluia. Vou colocar no meu livro essa, hein? Vou colocar no meu livro essa aí, porque tem a ver com o livro que eu tô escrevendo. Muito bom. Aleluia. Muito bom. Diegão, que bom que você veio, cara, que deu certo agora. Privilégio, meu amigo. Obrigado, tá? Obrigado por fazer parte. Muito bom. Esse que é um tema muito caro ao meu coração e ouso dizer que é o tema para nossa geração. Porque o evangelho, obviamente, ele nasce por razões óbvias. Ali, primeiro século, um contexto pré-cristão, o evangelho enquanto novidade, e agora a gente tem um desafio, tá? Um tanto distinto, que é como lidar com uma sociedade que parece ter saturado não do evangelho, mas daquilo que muitos fizeram do evangelho, sendo cristão, distintivo, verdadeiro. Então, muito bom conversar sobre isso e, sobretudo, fazê-lo entre amigos. Obrigado, gente. É isso, gente. O BTcast Plus volta daqui a uns 40 dias, mas você tem aí o BTcast que toda semana sai em bibotalk.com, Spotify, Deezer, Amazon, Apple, YouTube. E é isso. Aliás, não é no YouTube, tá, gente? No YouTube tipo Music, não. É no YouTube normal mesmo, lá no canal do Bibotalk, tá bom? É isso, tem muito programa pra você ouvir e ser edificado. E se você quiser ser o mantenedor deste projeto, nos ajudar financeiramente, você pode mandar um e-mail para contato@bibotalk.com e tornar-se o mantenedor deste ministério. Você vai ter um grupo exclusivo, podcasts exclusivos, sorteios de livro quase toda semana, então é muito legal. E, claro, tem essa sensação de ajudar um projeto que você sabe que edifica a igreja e leva aí a mensagem do evangelho até os confins da web. Tamo together, voltamos na semana que vem. Um abraço, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.